Olá, a gente costuma ouvir a palavra shalom e pensar logo em paz, certo? Mas e se o significado for muito mais amplo? É isso que a gente vai investigar hoje, mergulhando no conceito de shalom como apresentado pelo pastor Sid Kauer, para tentar entender essa visão de uma vida realmente plena, completa. Pois é, enquanto a tradução mais comum é paz, o conceito original de Shalom vai muito além. Ele fala de um estado de plenitude, de integridade, de bem-estar que alcança todas as áreas da vida. É a ideia de que nada está quebrado, sabe? De que nada falta. Para a gente conseguir desvendar esse conceito, nosso roteiro vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, vamos entender por que Shalom é bem mais que só paz. Depois, vamos usar uma metáfora de um quebra-cabeça para falar da busca pela completude. Na sequência, a gente vê a ligação entre aliança e segurança, e também como a prosperidade é vista de outro jeito. E por fim, a gente explora o modelo de comunidade que seria o ideal, o grande e o pequeno ao mesmo tempo. Ok, vamos lá. Para começar, a gente precisa ir além daquela tradução mais simples de paz. Só assim dá para sacar o que a plenitude do Shalom realmente quer dizer. E este versículo, segundo a fonte, é tipo o slogan do Shalom. A promessa aqui não é só de existir, de sobreviver, mas de ter uma vida que é genuinamente cheia, que satisfaz em todos os aspectos. Agora, olha que interessante a conexão que é feita com as palavras. A pregação aponta que tanto Jerusalém quanto Salomão vêm da mesma raiz de Shalom. Jerusalém, por exemplo, só teria alcançado o seu Shalom, sua plenitude, quando a peça que faltava, o templo, foi construída por Salomão. Isso reforça aquela ideia de que Shalom é ausência de falta, é um estado de estar completo. E isso já nos joga direto para a segunda parte. Se Shalom é estar completo, o que é que causa aquele sentimento de vazio, de que algo falta, que tanta gente sente? A metáfora central usada para explicar isso é a do quebra-cabeça. A vida é como se fosse essa imagem quase toda montada, sabe? Mas com um buraco bem ali no meio. E é esse vazio, essa peça faltando, que impede que a imagem da nossa vida fique inteira, plena. E o que a gente faz para tentar tampar esse buraco? A gente tenta encaixar todo tipo de peça que não serve. Relacionamentos, prazeres momentâneos, trabalho sem parar, a busca por aprovação nas redes sociais. Só que, como o ensinamento aponta, forçar a peça errada ali não só frustra, como acaba estragando o quebra-cabeça inteiro. Para ilustrar melhor essa busca, o material usa uma analogia que vem lá do livro de Jeremias. Tentar preencher o vazio com as coisas do mundo é como cavar a própria cisterna. Ela até junta uma água, mas é uma água parada, morta. E como a cisterna é rachada, ela sempre vaza, nunca mata a sede de verdade. Do outro lado, Deus é apresentado como uma fonte de água viva, uma fonte que jorra sem parar e nunca seca. E este é exatamente o versículo que inspira essa analogia. Ele deixa bem clara a diferença entre a fonte divina e os nossos próprios esforços para encontrar satisfação por aí. Então, qual seria a peça certa para o quebra-cabeça? A resposta que a fonte dá é bem visual e direta. A única peça que se encaixa perfeitamente naquele vazio central tem o formato de uma cruz. A mensagem é que Jesus, chamado de Príncipe do Shalom, é quem completa o quebra-cabeça da vida. Certo, mas como essa completude se transforma em segurança no dia a dia? A terceira parte explora justamente isso. A ideia de que uma aliança divina é a base para a gente ter paz interior. A aliança com Deus é comparada a um casamento, que exige exclusividade. E dentro dessa analogia, a idolatria é definida como um adultério espiritual, ou seja, a quebra dessa relação de confiança e exclusividade. E como esse adultério espiritual aparece na prática? A pregação detalha 5 formas. A avareza, que é colocar a segurança no dinheiro, a rebeldia contra os princípios divinos, a obstinação, que é basicamente teimar no erro, o androcentrismo, que é quando o ser humano se coloca no centro de tudo. E, de um jeito mais geral, qualquer devoção que tire Deus do primeiro lugar. Agora a gente entra na quarta parte, que lida com uma dimensão do Shalom que tem a ver com prosperidade, tanto material quanto espiritual, do jeito que o pastor define. E aqui tem uma virada de chave, um ponto bem importante: a prosperidade é redefinida. Não é sobre acumular um monte de coisa, mas sim sobre ter o suficiente, ter uma ampla suficiência para conseguir viver todo o propósito que Deus tem para a vida de uma pessoa. A base bíblica para essa ideia vem deste versículo. A imagem que ele passa é que a abundância que se recebe é para ser tão grande que ela transborda, e esse transbordar serve para abençoar os outros. E essa ideia ilustra bem a perspectiva sobre o papel dos recursos financeiros.
A visão é que, quando o dinheiro é consagrado a Deus através do dízimo, ele vira uma ferramenta para o bem, que promove liberdade e equidade. Já nas mãos erradas, ele acaba gerando opressão. Para fechar, como é que o Shalom se manifesta na vida em comunidade? O último aspecto que a gente vai ver aborda a estrutura que seria ideal para uma comunidade de fé viver esse conceito. Aqui, o material apresenta um dilema que muita gente vive. De um lado, a igreja grande, cheia de recursos, de eventos, mas que às vezes pode ser um pouco fria, impessoal. Do outro, a igreja pequena, onde todo mundo se conhece, se cuida, mas que muitas vezes não tem tanta estrutura. Parece que tem sempre que escolher um ou outro, né? Mas a visão do Shalom propõe uma solução que une o melhor dos dois mundos. A ideia é ter uma igreja grande, forte, com estrutura, mas que seja toda sustentada por uma rede de pequenos grupos que se reúnem nas casas. É nesses grupos menores que a conexão pessoal, o cuidado de perto, realmente acontece. Segundo a pregação, participar ativamente da comunidade e compartilhar a fé são partes essenciais de uma vida em Shalom. Isso porque cumpre o mandamento bíblico, cria um espaço seguro para cuidado e para tirar dúvidas e abre portas para falar da fé com amigos, com vizinhos. A fonte chega a dizer que, se uma pessoa não tem esse desejo de compartilhar, é porque algum elemento do Shalom ainda está faltando na vida dela. E assim, a gente percorreu todo esse caminho do Shalom. Saímos de uma palavra simples, paz, e chegamos a um conceito que fala de completude total, tocando em finanças, relacionamentos, comunidade, e a reflexão final que o material deixa no ar é essa. Afinal, o que é de verdade necessário para se ter uma vida plena?